Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado O Português Brasileiro é uma Língua Própria? É um vídeo do canal Movimento 140, desde já o link do vídeo original vai estar aqui na descrição, então se vocês quiserem passar no vídeo original e dar lá um apoio, já sabem, cliquem no link da descrição e deem uma força no vídeo original que isso também é muito importante. E vamos lá ver então aqui se o português brasileiro é uma língua própria. Eu já vi algumas pessoas na internet, principalmente em comentários do YouTube e tudo mais, a dizerem que, na verdade, o português do Brasil devia chamar-se apenas brasileiro, porque supostamente seria uma língua independente do português. Então vamos lá ver este vídeo e depois eu vou dar também a minha opinião sobre isso, ok? Então já sabem, vamos lá então ver isto. Bora lá. Vamos ver isto. Movimento 140. Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Nesta semana, nós vamos responder à pergunta: afinal, o português brasileiro é uma língua própria? Será? Para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e curta o vídeo. Você também pode deixar suas sugestões ou dúvidas sobre a língua portuguesa aqui nos comentários. Todos os artigos científicos e livros usados para a elaboração desse vídeo estarão também na descrição do vídeo. Eu não pretendia fazer esse vídeo agora, mas senti que era necessário abordar essa questão por conta dos comentários que vocês deixaram nesse vídeo aqui. Se você ainda não viu, clique aqui para entender toda a história. Esse assunto é bem complexo, então é importante que você veja o vídeo até o final para entender como um todo. Ok, eu vou ver até o final. Chamar o português brasileiro só de brasileiro, como se fosse uma língua diferente do que é falado em Portugal? Essa questão é sim levantada por alguns linguistas, especificamente brasileiros, e está longe de ser um consenso. Aliás, para responder essa pergunta, nós teríamos que saber quais são os critérios que definem uma língua. Em outras palavras, o que diferencia uma língua da outra? O que faz o português diferente do castelhano, do francês, do italiano, etc. Algumas pessoas podem pensar que basta ter a intercompreensão, ou seja, que os falantes entendam o que os outros falantes falam dentro de uma comunidade linguística. Exato, isso aí eu acho que não é bem verdade, porque, por exemplo, eu entendo quase tudo o que os espanhóis dizem, mas eu não consigo falar espanhol. Ou seja, eu acho que há uma diferença entre o facto de nós conseguirmos compreender aquilo que as pessoas dizem e o facto de ser a mesma língua. Isso é verdade, ok? Isso aí tem razão, porque intercompreensão não é o único requisito, né? Porque se fosse assim, o português e o espanhol seriam apenas uma língua, porque as pessoas que falam espanhol, eu consigo entendê-las. Quase tudo, tirando com exceção de algumas palavras, mas a grande maioria das coisas que os falantes de espanhol dizem, eu consigo entender. E isso não faz com que o português e o espanhol sejam a mesma língua, porque, por exemplo, eu não sou capaz de falar espanhol. Ou seja, eu acho que isso também não é bem assim, não é? E apesar da intercompreensão estar presente em todas as comunidades linguísticas, ela não é suficiente para distinguir uma língua da outra. Eu vou usar muitas vezes o espanhol ou castelhano como exemplo, porque ele é bem didático. E eu acho que ninguém questiona se o português e o espanhol são a mesma língua. A maior parte claramente não são. Dos falantes nativos de língua portuguesa conseguem ler um texto em espanhol ou ouvir uma fala mais lenta e entender praticamente tudo que é falado. E isso acontece com muitas outras línguas românicas, como, por exemplo, o italiano. Mas e as palavras? É verdade. Também eu já ouvi italianos a falar e eu entendo quase tudo o que eles dizem. Claro que há sempre algumas palavras e algumas expressões que não têm nada a ver com a língua portuguesa e eu fico meio à toa, não percebo muito bem, mas há muita coisa que dá para entender, sim. E isso não faz com que o português e o italiano sejam a mesma língua. Isso é verdade, sim. As variedades de Portugal... Mas mesmo assim, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o português brasileiro e o português de Portugal são sim a mesma língua, porque eu acho que há muita semelhança, há demasiadas semelhanças para serem consideradas línguas diferentes. Isto é a minha opinião, não sei. Desde já, pessoal, se vocês quiserem, digam aí a vossa opinião nos comentários, mas eu, particularmente, acho que não há diferenças suficientes para, digamos, tornar as duas línguas em línguas diferentes. Eu acho que são duas variantes da mesma língua e não duas línguas diferentes. Acho, não tenho a certeza, mas, enfim. E do Brasil tem muitas palavras diferentes. Será que então esse é um bom critério? Bem, esse também não é um bom critério. E olhando para o castelhano, o espanhol, fica bem fácil de entender.
o português e o espanhol compartilham em torno de 89% do seu léxico. Ok, isto aqui eu não sabia. 89%. Isto é imenso, não tinha noção. Ou seja, das suas palavras. Ou seja, a quantidade de palavras iguais nas duas línguas é muito alta, é uma correspondência de quase 100%. Exato. Fora que muitas palavras diferentes ainda são bem compreensíveis para os falantes. Para falar a verdade, os critérios que definem a autonomia de uma língua estão muito mais relacionados a fatores extralinguísticos do que fatores da língua em si. Eu já falo um pouco mais sobre isso, mas no final é como nos diz o professor Marcos Banho. O nome que se dá a uma língua é uma questão muito mais de natureza política, cultural e ideológica do que propriamente linguística. No entanto, ambas as variedades, tanto a brasileira quanto a portuguesa, são reconhecidas no campo político, diplomático e do ensino da língua como uma só. O consenso mais geral é de que o português brasileiro e o português falado em Portugal, ou seja, o português europeu, são variedades da mesma língua, cada uma com a sua norma padrão, ou norma culta, e com as suas variantes internas. Como, Exato, por exemplo, sim, é verdade. Isto aqui é, digamos que é a denominação oficial das variantes é assim, tipo, ambas são português. Simplesmente existe o português europeu, existe o português brasileiro. Também existem variantes africanas, por exemplo. o português europeu falado nas ilhas, como o português brasileiro falado no Nordeste. E quais são os argumentos a favor dessa ideia? Os linguistas que defendem essa ideia dizem que, apesar das variedades terem muitas diferenças e particularidades, elas não se distanciaram o suficiente para serem duas línguas separadas. Exato. E muito desse argumento se baseia principalmente nos sons da língua. Na verdade, a única coisa que varia é o som, porque apesar deles soarem diferente, eles passam o mesmo significado. Segundo o linguista francês Paul Tessier, o conservadorismo do português brasileiro em relação às vogais átonas, que preservou a forma do século XVI, é um dos pontos que mais o distinguem hoje do português europeu. Ou seja, se no português brasileiro dizemos Maria, no português europeu dizemos Maria. Exatamente, Maria, não é Maria. Pois é. Com A fechado, já que não está na sílaba tônica. Mas isso faz alguma diferença na prática? O que torna difícil para os linguistas em geral aceitarem que são duas línguas diferentes é o fato de que tanto o português brasileiro quanto o português europeu partilham o mesmo sistema fonológico. Vamos olhar para a palavra carro. Aqui Carro. não importa como ela está escrita, vamos prestar atenção só no som. Se eu trocar o som R por B, eu tenho uma palavra Cabo, fica cabo. E um cabo é algo que não tem nada a ver com um carro. Exato. completamente diferente. Ao invés de carro, eu tenho cabo. Ou seja, esse é um dos métodos que nós temos para identificar se um som é de fato um fonema. O fonema é então uma unidade mínima de som que, quando é alterada, resulta num significado completamente diferente. A mesma coisa acontece quando eu troco o som R por R. Caro. Que torna as palavras completamente diferentes. Exato. Ao invés de carro, eu tenho caro. Em Portugal e no Brasil, nós temos formas diferentes de produzir o som do R, mas que não alteram o sentido da palavra. Então eu posso dizer carro, eu posso dizer carro e eu posso dizer carro. Eu digo carro. Carro. Não sei, eu acho que é carro. Não é carro. Nem carro. Não, é carro só. É. Eu acho que, sim. E, aliás, nesta palavra, eu acho que a maioria dos brasileiros dizem da mesma forma que os portugueses. Eu acho, não sei. Não ser a mesma palavra. Apesar de serem sons diferentes, o significado ainda é o mesmo. E é por isso que nós podemos dizer que as duas variedades partilham o mesmo sistema fonológico. Elas podem articular alguns sons de forma diferente, mas eles significam as mesmas coisas nos mesmos contextos. É como a diferença entre dizer tia e tia, ou dizer dia e dia. Quanto aos argumentos a favor da separação de duas línguas, eles são diversos. Eu poderia passar horas apontando em quais aspectos morfológicos ou sintáticos as variedades diferem. Porém, para este vídeo, eu só quero abordar alguns tipos de análise que podem legitimar, para alguns linguistas, a autonomia do português brasileiro como língua. Um exemplo muito claro é o uso do pronome nominativo no lugar do clítico. Por exemplo, no português europeu dizemos: a Paula está vindo, eu já a chamei. Na verdade seria: a Paula está a vir. Ou a Paula vem aí.
porque aqui em Portugal nós normalmente não utilizamos o gerúndio, mas eu percebi o exemplo. Ou seja, eu já a chamei. Exato. Agora, no português brasileiro, oral, quase sempre dizemos: a Paula já está vindo. Eu já chamei ela. Eu já chamei ela, exato. Aqui nós não dizemos assim, nós dizemos eu já a chamei. Exato. Além disso, Isso nós é temos verdade. também o caso clássico da ênfase da próclise. O português brasileiro caminha para ser uma língua praticamente proclítica. Ou seja, no português europeu, nós dizemos algo como dá-me um cigarro Dá-me e ame-te. um cigarro. Já sim. no português Amo-te. brasileiro, nós dizemos praticamente sempre me dá um Me cigarro, dá um cigarro, te amo. Pois é. É verdade. te amo. Além desses casos, nós temos ainda a mesóclise, que está presente no português europeu, Amar-te-ei mas que para todo jamais sempre. aparece na realidade do português brasileiro. Apesar É de verdade, eu estarmos nunca ouvi um brasileiro a dizer amar-te-ei. Eu acho que eles diriam te amarei, talvez. gramáticos escolares. No máximo vemos esse tipo de construção na boca de algum vice-presidente ou em Derrotá-lo-iam. alguma obra de autores literários. Esses são alguns dos poucos exemplos de como a sintaxe do português brasileiro é diferente. Quando eu digo sintaxe, eu penso numa análise em que as palavras são elementos da frase, nós pensamos nas relações de subordinação, de concordância e de ordem. E parece que essas mudanças são muito simples, né? Parece que são poucas mudanças, poucas diferenças, mas elas têm um impacto profundo na estruturação da língua. Mas então o que nós vamos fazer com essa situação? Temos mudanças profundas de estrutura, mas mantemos características fundamentais em comum. Como eu já disse antes, considerar uma variedade como uma língua autônoma é uma questão política, ideológica e cultural. A pergunta, na verdade, deveria ser: qual é o objetivo dessa política ou dessa ideologia? Exato, eu acho que, digamos que, imaginem, continuar a chamar, digamos, a variante brasileira, continuar a chamá-la de português, de certa forma, é uma maneira de, digamos, como é que eu hei de dizer? Tipo, ou seja, é uma forma de inserir o Brasil num grupo de países que partilham o mesmo idioma. Ou seja, por exemplo, o Brasil pertence à comunidade dos países de língua portuguesa, que é a CPLP. Por exemplo, se no Brasil, em vez de se falar português se falasse brasileiro, o Brasil já não pertenceria à CPLP. Ou seja, digamos que ter uma língua partilhada por outros países, eu acho que é uma forma de conseguir melhores relações com alguns países. Eu diria que é por aí. E o mesmo acontece com os países africanos, por exemplo, Angola, Moçambique. São países que têm como língua oficial o português. Se em vez de Angola ter o português tivesse o angolano, por exemplo, como língua oficial, talvez, apesar de se calhar ajudar a reforçar de certa forma a identidade nacional, prejudicaria em termos internacionais, digamos assim, porque ter uma língua partilhada por muitos outros países é benéfico para todos esses países. É uma forma de facilitar o intercâmbio de cultura, o intercâmbio de pessoas, facilitar a imigração. Todo esse tipo de coisas é muito facilitado graças a este tipo de alianças que se formaram a partir da língua. Por exemplo, os cidadãos dos países da CPLP têm muito mais facilidade em viajar de uns países para os outros do que viajar para outro país de outra língua qualquer. Por exemplo, isso aí é uma vantagem tanto para o Brasil como para todos os outros países, incluindo para Portugal. Isso aí provavelmente é a principal razão pela qual o governo brasileiro decidiu continuar a chamar a língua que se fala no Brasil, continuar a chamá-la como português. Para não falar que as diferenças, na minha opinião, não são assim tão significativas ao ponto de chamá-las línguas diferentes, diria eu, não sei. O filólogo Antônio Ruais, sim, o cara do dicionário, propôs o seguinte dilema sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil. Ou fazemos da língua natural, vernácula, aquela que aprendemos desde criança como língua materna, a língua de alfabetização, que vai reger todo o universo linguístico de uma comunidade de fala, ou fazemos dessa língua natural, com esse estatuto de instrumento de alfabetização, uma ponte para uma língua de cultura. Exatamente. Ou seja, para um português mais global, mais padrão, que é aprendido durante a fase escolar.
Huai sinaliza para a segunda opção porque ela dá mais possibilidades comunicativas entre as diferentes comunidades de fala, como por exemplo a comunidade de Portugal, a comunidade de Angola, etc. O que os colegas portugueses talvez não saibam sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil, e o motivo dos brasileiros falarem tanto sobre isso, é que o modelo de norma padrão ensinado como forma privilegiada durante a alfabetização mantém modelos muito mais próximos da variedade de Portugal, que são muito distantes da realidade do que se fala dentro do português brasileiro, gerando uma desconexão entre o que a pessoa aprende como língua materna e o que ela é ensinada como língua portuguesa. Portanto, pensando no ensino da língua portuguesa no Brasil, seria interessante pensar num modelo que reconheça e leve em conta as variedades vernaculares naturais do Brasil, mas que também mantivesse ou criasse pontes para uma forma de comunicação menos regional, mais global, mais internacional, para que nós possamos comunicar com outras comunidades também lusófonas, como Portugal, Angola, etc. E assim, eu espero nunca mais ouvir a mesma reclamação dos meus alunos sobre a inutilidade de aprender como usar a mesóclise. Te darei, dar-te-ei. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Ok, então basicamente é isto. É assim, como eu já disse, na minha opinião, eu acho que não tem muito sentido chamar as duas línguas de línguas diferentes. É óbvio que eu também sou suspeito para dizer isso, porque eu sou português, e é óbvio que eu quero que a língua portuguesa seja muito falada no mundo, não é? Claro que isso também é verdade. Mas, de certa forma, eu não vejo diferenças suficientes entre as variantes da língua portuguesa para dividi-las em idiomas próprios. Essa, sinceramente, é a minha opinião. Eu acho que é isso mesmo. Não vejo diferenças significativas na variante brasileira, por exemplo, para distingui-la da variante portuguesa. Claro que o facto de nós entendermos não é suficiente, mas eu entendo perfeitamente, praticamente 100% daquilo que um brasileiro diz. Os meus inscritos aqui do canal, a maioria são brasileiros, e pelo feedback que eu tenho, eu percebo que a grande maioria das pessoas também compreende quase tudo o que eu digo. Portanto, não me parece muito necessário dividir a língua, até porque isso aí só criaria mais barreiras entre os países, quando na verdade, como o criador deste vídeo disse, o melhor é mesmo criar pontes e não barreiras. Ou seja, é possível transformar o idioma numa espécie de construtor de pontes, digamos assim, com outras comunidades e com outros países. Isso aí é muito importante. Aliás, a comunidade dos países de língua portuguesa é exatamente isso. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait!